Senhor, querido professor, que alegria poder estar com vocês para iniciarmos mais um ano e mais um trimestre dos primários. Um ano novo está se iniciando e coisas boas acontecem sempre em nossas vidas. Talvez você está começando agora a trabalhar no Ministério Infantil com as crianças da Escola Bíblica Dominical. Então seja bem-vindo. Saiba que você é especial e as crianças precisam de cada um de nós. É sim, devido ao avanço das redes sociais, as nossas crianças estão muito conectadas na internet e pouco interessadas em ler. E por isso estão carentes de uma boa palavra, de um bom ensino da verdade, porque de mentiras e influências ruins, o mundo está cheio, as redes sociais estão cheias de coisas que podem chamar a atenção das nossas crianças, dos nossos pequeninos, que pode atraí-las. Mas nós precisamos de levar a verdade, a luz, a paz, a alegria para o coração das nossas crianças. E hoje, nesta pré-aula deste novo trimestre da faixa etária dos primários de 7 e 8 anos, nós estamos trabalhando com a revista da CPAD. O tema do trimestre é Meu Deus me faz forte e corajoso. Então vamos orar? Querido Deus, te louvamos por mais um ano, por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos para falar do teu grande amor. Pedimos que esse ano seja um ano cheio de expectativas, cheio de boas novas, e que o Senhor possa abençoar cada professor e cada aluno, que nós possamos progredir na obra do Senhor, que nós possamos, em o nome de Jesus, ter um trimestre abençoado e que nós saiamos da EBD cheios do Espírito Santo, cheios de esperança e fé, para continuar levando a tua palavra. Eu peço pela vida de cada um e desejo que esse trimestre seja um trimestre de bênção, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos iniciando um novo trimestre. Glória a Deus. E juntos aos nossos primários, aprenderemos muito através do exemplo de força e coragem que Deus deu a pessoas comuns, transformando totalmente a vida delas. Deus também está coroando vocês a ser forte e corajosos, ou a ser forte e corajosa. Ele quer que você se disponha, crendo que Ele capacitará e guiará e dará vitória em todos os desafios. Hoje estudaremos sobre Josué, um exemplo de como viver corajosamente em tempos de grandes desafios. E Josué não era um homem diferente de nós, mas cria totalmente no poder de Jesus e era obediente à sua palavra. O mesmo Deus que convocou a Josué a ser forte e corajoso também nos chama e nos garante que estará conosco por onde quer que andemos. Você que está aí do outro lado, crê nisso? Então, siga em frente e perseverante, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa referência você pode conferir no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, parte B. Qual que é o objetivo da lição? Que os alunos creiam que com Deus eles podem vencer qualquer obstáculo. Às vezes a gente tem medo, receio de fazer algo, mas com Deus nós podemos todas as coisas. O ponto central diz que quando Deus está do nosso lado, não precisamos ter medo de nada. Glória a Deus, então seja forte e corajoso. Eu deixo sempre uma sugestão de louvor. Deu sorte como Jeová. E vem com Josué, de Aline Nascimento. Vamos louvar um pedacinho? Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está o teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Glória a Deus. E o outro corinho
Vem com Josué lutar em Jericó, que diz: vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Suba os muros devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Glória a Deus. Então esse é o louvor que eu deixo. Nós estamos aqui falando sobre a conquista da terra prometida, mas é bom que o professor sempre leve um louvor que esteja relacionado com o personagem da lição, com o tema da lição. E agora nós vamos para o nosso Memória em Ação. Na dica iniciando a aula, para iniciar esse novo trimestre, decore o espaço das aulas mantendo ou acrescentando elementos que remetem ao tema central deste trimestre. Coragem. Coloque personagens, alguma coisa que mostre sobre o tema que nós vamos estudar durante o trimestre. Receba os seus alunos com alegria, saudando-os e os chamando pelo nome. Ore, cante, recolha as ofertas, registre a presença e parabenize os visitantes, aniversariantes do dia, da semana ou do mês, se houver. Para iniciar a aula, coloque dentro de uma caixa algumas imagens, palavras ou objetos que remetem aos personagens bíblicos que serão estudados ao decorrer do trimestre. Objetos que remetam aos personagens bíblicos que serão estudados ao longo do trimestre. Convide então os alunos para prepararem uma imagem ou ficha e falarem sobre ela. Conclua esse momento apresentando o tema desta nova revista, enfatizando que Deus nos faz fortes e corajosos. Frise a importância da presença de cada um nos próximos domingos. Isso é muito importante, os alunos serem frequentes, porque eu sempre falo aqui no canal que uma história complementa a outra, uma lição complementa a outra. E cobrando essa presença dele, vamos estar os encorajando a completarem os seus passaportes, porque a revista vem com um plano de frequência na revista do aluno. Os alunos já aquecidos sobre o tema, cante um corinho relacionado ao assunto central e inicie a sua aula. Agora nós vamos para o Memória em Ação, que está registrado no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9, parte B, que diz assim: seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo. E você pode também confeccionar um livrão de versículos para utilizar nesse momento da memorização ao longo do trimestre. Caso não consiga, escreva num cartaz ou mesmo no quadro que estiver na sala de aula, a fim de facilitar a aprendizagem e a memorização do versículo. Antes de apresentar o versículo, porém, convide os alunos a abrirem suas Bíblias na referência indicada. Permita que alguns voluntários leiam e, em seguida, peça que leiam todos juntos, direto em suas Bíblias. Apresente o sentido do versículo por partes, explicando o que significa as palavras forte, corajoso, desânimo e medo. Depois, pergunte se eles estão familiarizados a passarem por situações que envolvam essas palavras. Aí o professor vai fazer essa pergunta, ouvir com atenção os alunos e, em seguida, abrir o sentido dos versículos, explicando às crianças que esta palavra do encorajamento vinda do Senhor é também para cada um de nós. Não foi só para Josué ou para aquele povo naquela época, mas para todos nós nos dias de hoje. E é sempre importante, para que fique bem gravado, que o professor peça que os primários repitam uma parte do versículo por vez, vai acrescentando até chegar à referência. Repita o versículo também
no final da lição. Agora nós vamos falar o Memória em Ação na versão Almeida Revista e Atualizada, que diz assim, Josué capítulo 1, versículo 9. Esforça-te e tem de bom ânimo, não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. É importante, eu sempre falo como professor, que é muito importante ler o Memória em Ação na revista, que vem com uma versão mais fácil para a faixa etária de 7 a 8 anos compreender, e ler uma outra versão para que o aluno entenda a importância de carregar a Bíblia Sagrada e a importância de conferir o versículo com o da lição. Eles vão entender que nós estamos tirando essa lição da fonte inesgotável da palavra de Deus, uma palavra inerrante. Glória a Deus por isso. Agora, nós vamos cantar o Memória em Ação. Eu gosto de cantar o Memória em Ação, mas eu quero dizer que a qualquer momento nós podemos ter um novo quadro aqui no canal. Seja forte, corajoso, não fique desanimado e não tenha medo. Seja forte, corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo. Glória a Deus, não tenha medo porque Deus estará conosco sempre. Glória a Deus. Agora, está na hora da história. A leitura bíblica está em Josué, no capítulo 1 e no versículo 1 ao 9. Eu sempre falo para o professor fazer um resumo quando a leitura é extensa. Resume-se com a ordem de Deus a Josué para ser forte e corajoso e para não ter medo ou se apavorar, pois o Senhor estaria com ele em qualquer lugar. A ordem é passar o Jordão, esforçar-se e ter bom ânimo para receber a terra prometida, ser corajoso, obedecer, estudar e praticar a palavra de Deus. E qual foi o resultado disso? Nós lemos também no capítulo 1, versículos 1 ao 9. O resultado foi que Josué conquistou a vitória com a presença e a proteção divina. Depois de Josué, no capítulo 1, nós vamos para Josué, capítulo 3, do 1 ao 17, que fala sobre a jornada de Josué e os israelitas para a terra prometida. Começa com uma travessia desafiadora. A passagem bíblica de Josué escreve o momento em que Josué e os israelitas se preparam para atravessar o rio Jordão, um dos maiores desafios em sua jornada para conquistar a terra prometida. E agora nós vamos para o nosso Explorando a Bíblia. Deus é grande, é o Todo-Poderoso. Ele não tem medo de nada. E o que você faria sabendo que não é poderoso como Deus para vencer um desafio muito maior do que a sua capacidade e força? Vamos deixar que Josué nos ensine essa lição. Desde que saiu do Egito, há 40 anos, Josué esteve ao lado de Moisés como seu auxiliar. Mas agora, Moisés havia morrido e alguém teria que liderar o povo para a conquista da terra, que foi prometida a eles. E sabe quem Deus escolheu para esta missão? Pergunte na sua classe para ver se os alunos estão familiarizados com essa história. Ouça e quando ouvir a resposta, continue contando a história. Ele escolheu a Josué. Sua missão era muito difícil, pois ele teria de invadir, expulsar os povos inimigos, dividir a terra entre as 12 tribos e ajudar o povo a ser fiel ao Senhor. Não é uma tarefa muito difícil? Ele já sabia como o povo tinha sido rebelde, mesmo com a boa liderança de Moisés. E para vocês que conhecem a história, realmente o povo, mesmo com um bom líder, mesmo com os ensinamentos, eles às vezes voltavam a praticar as coisas que não agradavam a Deus. Certamente, o seu coração estava aflito. E quem não ficaria aflito diante de um grande desafio como esse? E qual é a melhor coisa a fazer quando nos sentimos assim? Pergunte na sua classe para ver o que os alunos iriam responder ou vão responder. Mas a melhor coisa a fazer nesse momento de aflição é orar, falar com Deus
e ouvir a direção dele para nós. E foi exatamente o que Josué fez. Ele falou com Deus e Deus falou com ele: não tenha medo, eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometeu aos antepassados. Depois de ter ouvido a Deus, Josué decidiu agir por fé. Isso é muito importante, dar ouvido à voz de Deus, porque quando somos obedientes, nós somos encorajados e temos fé para enfrentar os desafios propostos. Então, ordenou que os seus oficiais passassem por todo o arraial, avisando que em 3 dias eles atravessariam o Rio Jordão. Para isso, todos deveriam se santificar e buscar ao Senhor. Enquanto o povo se preparava, Josué enviou 2 espiões na frente para verem a cidade de Jericó. Os espiões conseguiram entrar secretamente na cidade. Mas logo o rei foi alertado. Então, Deus usou Raabe para ajudar. Vamos descobrir mais sobre essa parte da história na próxima aula. Mas quando Deus está na frente, Ele vai providenciando pessoas para nos ajudar. E Ele sempre nos protege. Assim, aqueles homens puderam voltar e conseguiram contar tudo o que viram. E Josué ficou ainda mais confiante. Mas ainda tinha um grande problema a ser vencido, como atravessar no Rio Jordão com milhares de pessoas, com seus pertences, idosos, crianças. E mais, não havia ponte. E o rio estava transbordando. A maioria não sabia nadar. E agora? Josué também não sabia, mas lembrou das palavras do Senhor. Ele foi corajoso e agiu por fé. Por isso que ele disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará coisas grandes entre vocês, providenciando pessoas para nos ajudar. Deus é maravilhoso, Ele sempre nos ajuda. Naquele momento que a gente acha que não vai conseguir, da onde sairá a provisão, Deus nos mostra ali que Ele está conosco, nos enviando pessoas, enviando provisão. E foi assim que aqueles homens puderam voltar e contar tudo o que viram em Jericó. Ao amanhecer, Josué pediu que os sacerdotes que levavam a arca fossem na frente e que os homens armados fossem atrás. Depois deles, o povo. Quando os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés dentro da água, a água parou de correr e ficou amontoada na parte de cima. O povo passou para o outro lado, pisando em terra seca. Assim, os sacerdotes ficaram parados no seco, no meio do rio, até que todos passassem. E Josué mandou que 12 grandes pedras fossem trazidas e colocadas do outro lado como prova para as futuras gerações. Glória a Deus. Que Deus nos ajude a sermos corajosos como Josué. Então, é importante nós deixarmos claro para os nossos alunos que nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus, saber ouvir a voz de Deus, ser corajosos e pedir a Deus que nos encha de fé, porque em toda a nossa vida nós vamos enfrentar desafios, e às vezes desafios que nos apavoram, que nos deixam aflitos, principalmente quando não sabemos como agir. Mas quando nós somos guiados por Deus, ouvimos a voz de Deus, somos obedientes e praticantes da palavra de Deus, Ele sempre vai enviar provisão para que nós possamos sair vitoriosos, assim como o povo de Israel saiu vitorioso, conseguiu conquistar a terra prometida. Glória a Deus, que lição maravilhosa. Vamos orar agora em gratidão a Deus por esta aula? Querido Deus, te louvamos por mais uma aula, pela primeira lição que o Senhor nos concede estar aqui falando sobre ter fé, ser corajoso e forte. Sabemos que de nós mesmos não temos essa fé toda, não temos essa coragem e essa força toda. Mas em
Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, e quando somos obedientes, como aprendemos nessa lição, nesta aula, nós sabemos que nós podemos ser vitoriosos e conquistar a terra prometida. Então o Senhor nos abençoe a cada um que assistiu esta pré-aula, aos professores que irá ministrar no domingo, que o Senhor continue abençoando e nos fortalecendo e nos encorajando, assim como o Senhor fortaleceu e encorajou a Josué. Pedimos que o Senhor fique conosco e que seja um trimestre de bênção. Em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe por ter ficado até aqui. Antes de finalizar, quero lembrá-los, para você que já nos acompanha e para você que é novo aqui no canal, além da pré-aula, nós também postamos dinâmicas relacionadas com a lição e fazemos um breve relato sobre o país sugerido por cada lição dos primários. Então, seja bem-vindo ao EBD Kids mais uma vez. Inscreva-se se ainda não é inscrito. Não deixe de comentar, de deixar o seu like. Beijo no seu coração. Forte abraço e até o próximo vídeo, querendo Deus.